Oi, nós vamos falar agora sobre a descolonização da África. E para a gente entender isso, antes a gente precisa lembrar que boa parte dos países do continente africano, entre os séculos 19 e séculos 20, passaram por um processo de colonização europeia que a gente conheceu como neocolonialismo. Neocolonialismo. E é importante destacar que os processos de independência do continente africano estão totalmente inseridos no momento posterior à Segunda Guerra Mundial. Vamos compreender isso melhor. Bom, para a gente entender a descolonização da África, a gente primeiro precisa destacar a decadência das potências colonizadoras, que acontece justamente pós Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Espanha estão totalmente decadentes naquela segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial. Portanto, a descolonização da África está totalmente inserida num contexto de Guerra Fria. E dentro deste contexto de Guerra Fria, a gente destaca, primeiro, quais são as intenções dos Estados Unidos da América, uma das grandes potências que se destaca ali, além da União Soviética, naquele contexto de Guerra Fria, quais são as intenções dos Estados Unidos da América num processo de descolonização da África? A grande verdade é que os Estados Unidos vão incentivar boa parte dos países africanos a buscarem a sua independência. Por quê? Porque pretendem, com isso, a construção de novos mercados. Se eles influenciarem na independência dessas colônias, evidentemente eles vão conseguir vincular essas colônias aos seus interesses econômicos e, sobretudo, vão conseguir fazer com que elas façam parte do bloco capitalista naquele contexto de Guerra Fria. Portanto, nós vamos ter aqui o fortalecimento do bloco capitalista num contexto de Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a União Soviética também incentiva esse processo de independência. Por quê? Porque a luta contra o imperialismo capitalista é uma luta do socialismo. Lembrando que a União Soviética levanta esta bandeira socialista, do socialismo, certo? Portanto, para a União Soviética, estimular o processo de independência desses países africanos é lutar contra o imperialismo capitalista. Tudo bem? De qualquer forma, também nós vamos ter o fortalecimento do bloco socialista com o aumento da influência da União Soviética no continente africano. Portanto, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estimulam o processo de independência ali. Ok? Vamos destacar alguns casos específicos. Aqui nós temos uma frase, que vai dizer: a essência do neocolonialismo é que um Estado que é teoricamente independente e dotado de todos os atributos da soberania tem, na realidade, sua política dirigida do exterior. Ou seja, esse indivíduo aqui, extremamente importante para a história como um todo, esse cara que vai ser um dos líderes do processo de independência de Gana, ele vai dizer que, na verdade, por mais que esses estados africanos fossem tratados como independentes, eles eram totalmente submissos às ideias e às vontades da Europa. Portanto, o Kwame vai estimular o processo de independência dos países africanos. E justamente dentro desse contexto, ele vai ser um dos caras que vai se destacar na lógica do pan-africanismo, ou seja, na ideia de se pensar a África, como um todo e da união da África em busca de um continente formado por países independentes. Certo? Dentro desse contexto, em 1955, nós vamos ter a Conferência de Bandung, que, por sua vez, vai estimular, vai estabelecer aqui a lógica dos chamados países não alinhados dentro daquele contexto de Guerra Fria. A ideia é que esses países não alinhados não façam parte nem do mundo capitalista norte-americano e nem do mundo socialista soviético. A bem verdade é que tudo isso é uma tentativa, porque era muito difícil fugir da influência, tanto capitalista como socialista. Na Conferência de Bandung buscava-se, sobretudo, o reconhecimento da igualdade de todas as raças e da soberania e da integridade territorial de todas as nações. Ou seja, buscava-se o apoio do mundo inteiro para os processos de independência que já começavam a sair do papel do continente africano e também do continente asiático. Embora a Ásia, a gente vai falar melhor no próximo vídeo. Tudo bem? Pegando aqui alguns casos, pegando no caso, por exemplo, da África do Sul. A África do Sul, colônia inglesa, desde a Guerra dos Boers, na passagem do 19 para o século 20, vai conseguir fazer a sua independência em 1948, ou seja, a sua autonomia com relação à Inglaterra, e dentro desse contexto nós vamos ter a ascensão do Partido Nacional, que era formado por nacionalistas africanos, que por sua vez vão introduzir no continente, no país da África do Sul, o regime do apartheid. Um regime extremamente violento, de ideias inclusive fascistas, se a gente for pegar a fundo, de plena máxima segregação racial, de separação entre os brancos dominantes e os negros
dominados. Dentro dessa lógica, esse apartheid vai durar até 1991. Algumas figuras importantes na luta contra essa segregação racial intensa que acontece na África do Sul, a gente destaca agora. Primeiro, nós vamos ter aqui, né, o Desmond Tutu, um bispo, né, que luta contra justamente essa segregação e, sobretudo, a figura do Nelson Mandela, um ativista, líder aí do movimento contra o segregacionismo lá da África do Sul. A gente tem aqui uma foto dele, aqui um cartaz pedindo a libertação do Nelson Mandela, que vai ficar muitos anos, né, vai ficar mais de 25 anos preso, inclusive, e da prisão vai ser um grande símbolo contra esse regime do apartheid. É uma foto mais atual do Mandela. Está aqui o Mandela, que não vive mais, já faleceu há poucos anos, certo? E esses são os grandes líderes importantes da luta contra o apartheid. Um outro caso que a gente destaca é o caso da Argélia, já que nós vamos ter uma guerra extremamente violenta ali. Nós vamos ter ali na Argélia a criação da chamada Frente Nacional de Libertação, né, liderada aí pelo cara chamado Ben Bella, que vai sofrer uma enorme oposição dos franceses. Muitos franceses, durante o processo de colonização da Argélia, migraram para a Argélia. Então a gente tem um monte de gente que nasceu na Argélia, mas que tem descendência francesa. Portanto, aproximadamente 10% da população era contra a separação, a emancipação da Argélia frente à sua metrópole, que era a França. Portanto, o movimento vai ser muito violento dentro da Argélia e da guerra que nós vamos ter contra a França nesse caso. E aí a gente tem muita guerra, muita violência, um terrorismo bastante marcante ali também, táticas terroristas dentro desse contexto. Quando a gente tem em 1958 a ascensão do Charles de Gaulle na França, as negociações começam a andar e nesse processo, em 1962, nós temos o reconhecimento da independência da Argélia depois de um gigantesco conflito extremamente sanguinário que aconteceu ali. O caso da Angola e de Moçambique também merece destaque. São colônias tradicionais portuguesas. Vale lembrar que são colônias portuguesas desde o século XVI, que remetem ainda às chamadas grandes navegações. Portanto, são algumas das colônias mais antigas que existem ali, sem contar na pequena região de Guiné também, que era posse portuguesa. Vale destacar que nos anos 60 surgiram ali o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e o FLM, Frente de Libertação de Moçambique, que buscavam o processo, que buscavam a independência, respectivamente, de Angola e de Moçambique. Vale destacar também que na entrada da década de 70, nós temos aqui, na entrada da década de 70, nós temos a decadência do salazarismo, do governo do Salazar em Portugal, ditador de características fascistas, né, que está em Portugal há muitas décadas e começa a entrar em decadência até a sua morte, diga-se de passagem. E dentro deste contexto, nós vamos ter aqui esse processo de independência de Angola e Moçambique, que utilizaram tática de guerrilha e que foram muitas vezes apoiados pelos soviéticos em seu processo de independência. Dentro aqui desse ambiente, em 1974, nós vamos ter a Revolução dos Cravos, que vai trazer a democracia de volta a Portugal e justamente dentro desse ambiente democrático de Portugal pós 1974, numa revolução muito bonita, muito pacífica inclusive, né, que vai evitar conflitos diretos e que devolve a democracia para Portugal, nós vamos ter a negociação do processo de independência das colônias portuguesas. E aqui nós temos o reconhecimento dessa independência, tanto de Moçambique como de Angola, a partir de 1974.